Olá, você já ouviu falar sobre segurança hídrica, alimentar e energética? O que precisamos fazer para garantir essa segurança? Sobre isso, eu converso com o professor Paulo Tarso de Oliveira, da FAENG, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS. Fique conosco, o Entrevista começa agora. Professor, seja bem-vindo ao programa Entrevista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, segurança hídrica, alimentar e energética, o que a gente precisa ter bem claro quando falamos sobre esse assunto? Bom, de forma simplificada, né, quando a gente ouve essa questão de segurança, seriam formas da gente garantir, no caso de água, alimento e energia, garantir isso de forma sustentável para todas as pessoas, né? Então, por exemplo, no caso da água, a gente ter água em quantidade e qualidade, e também evitar desastres relacionados à água também, seja de extremos, né, de seca ou de inundação. Esse termo, né, ele está conectado pela água, né? Se a gente pegar a energia, o alimento, o que os conecta é a água, né, juntamente com os serviços ecossistêmicos. Ou seja, a base de tudo isso, né, é a água. Sim. Ainda mais no nosso caso aqui, né? No Brasil, a gente depende de uma matriz que vem, matriz energética, que é a produção de hidrelétrica, nossa principal fonte. Então, a gente depende muito de água. Nós temos a questão alimentar, né? Nós produzimos muito carne, soja, milho, isso a gente depende de água, né? A gente vê quando tem falta de chuva em determinadas regiões, como isso compromete tanto a geração de energia quanto a geração alimentar. E aí tem essa competição, porque a gente também tem que abastecer a população, né? Então, a questão da segurança hídrica, alimentar e energética, ela é conectada, né? Que a gente chama de nexo, né? Isso aí é o que liga, e a gente saber gerenciar isso de forma correta e mais eficiente é o que a gente vem estudando. Quando o senhor fala gerenciar de forma correta, a população, a sociedade também tem que ter a sua parcela nisso. Sim, com certeza, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo em conta, não levando em conta. Eu pergunto para os alunos na graduação, né? Eu dou aula na engenharia civil, na engenharia ambiental, e eu geralmente pergunto de onde vem a água que você bebe. E às vezes o aluno está lá no terceiro, quarto ano, não sabe. Eu falo, é da torneira a água? Não, de onde que é? Aí eu falo, qual que é o nome da empresa que produz água aqui em Campo Grande, a companhia de água? Aí diz, Guaridó. Será que não existe um reservatório, uma bacia? E a gente vai buscando para eles terem ideia, né, de como é complexo a água que ele abre a torneira e usa. Então, a população ela tem que levar isso tudo em conta e tentar manejar essa água de forma eficiente, não simplesmente gastar, né, a água. É interessante a gente perceber, por exemplo, no caso de Campo Grande, a nossa água, a boa parte dela, aí, cerca de 40%, 50%, ela vem do manancial, que é da bacia do Guariroba. E ela está a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande. Então, essa água tem que ser bombeada para a nossa cidade, ter todo o tratamento de água depois distribuído. Então, a complexidade disso. E muitas vezes as pessoas não têm essa ideia, essa percepção. E pelo que o senhor está falando, essa explanação, justamente a água é a base, é a matéria-prima para a sobrevivência. Alimentar no campo, a questão de energia, geração de energia, já que a nossa principal matriz são as hidrelétricas, não é isso? No ano de 2021, a região central e sul do país passou por uma grande seca. A gente ouviu falar, vai ter apagão, não vai ter apagão, vai faltar energia. Em várias cidades continuou tendo racionamento, né? Nas cidades, por exemplo, no Paraná, teve vários problemas relacionados à água. Então, assim, tem lugares que já estão passando por extremos, por questões de escassez, e isso está virando recorrente. Se a gente pegar antes, por exemplo, de 2013, a gente ouvia falar em seca, você pensava mais em regiões do Nordeste. Eu não sei se vocês lembram 2013, 14, que aconteceu na região do Sudeste, região de São Paulo, né, o sistema Cantareira, né, quando as pessoas começaram a falar em regime morto, como iria usar essa água, né?
Então, a gente está passando cada vez mais, parece que quase todos os anos, né, a gente tem problemas aí de extremos hidrológicos, seja de seca, seja problemas relacionados também ao excesso de chuva, às áreas de inundação. Ou seja, se tem o apagão, né, energético, é justamente por conta do reservatório baixo, né, sem água. Exato. Exatamente. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto que o senhor coordena sobre segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado brasileiro, ou seja, na nossa região. Esse projeto, assim, ele foi bem interessante, que durante o doutorado eu trabalhei bastante estudei a questão de hidrologia, né, os fluxos de água e a erosão do solo no Cerrado, isso em área experimental, e usando bastante sensoramento remoto, né, em que abrange a área inteira do Cerrado. E isso aí foi 2014, 2015, continuei trabalhando, 2016 eu entrei na UFMS como professor, e parece que casou logo nos anos iniciais, aí 2017, surgiu essa chamada, que foi a primeira chamada do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma chamada específica por bioma, e buscando justamente essa questão do nexus água, energia e alimento. Então, teve uma chamada dessa do Ministério, e tinha em vários biomas do Brasil. E aí nós conseguimos compor, né, mandar, submeter esse projeto no Ministério e conseguir um recurso para justamente estudar a questão de segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado, juntamente com professores de outras universidades do Brasil e também do exterior. E como que é esse trabalho a campo, professor? Esse trabalho, assim, ele envolve diferentes escalas, né, que a gente fala, tanto espacial quanto temporal. Então, nós fizemos estudos com áreas experimentais, né, usando, por exemplo, um simulador de chuva, que ele simula uma chuva real, uma área pequena de menos de 1 metro quadrado. Tá? E aí a gente consegue, por exemplo, verificar questões de escoamento superficial, né, a parcela d'água que escoa, e erosão do solo e infiltração. E aí em diferentes coberturas. Então a gente fez, por exemplo, um experimento desse na Embrapa, Gado Forte, onde tinha diferentes manejos, integração lavoura-pecuária, questões, por exemplo, de uso de nitrogênio, para saber qual seria as condições para a gente produzir mais alimento, no caso a carne, ou se a gente estiver trabalhando com a integração com a agricultura, né, também a soja e a floresta, no caso. E a gente verificou que a gente poderia produzir mais alimentos sem prejudicar, né, o solo, garantindo, ou seja, maior infiltração e reduzindo a erosão do solo. Então, esse foi um exemplo que a gente fez a campo. Nós temos outros estudos também em parceria com a UEMS, né, aqui da UANA, e na Escola de São Carlos da USP, onde a gente tem algumas parcelas experimentais também, onde a partir da chuva natural a gente consegue ter o que vai acontecer com a água quando ela atinge o solo, né, a quantidade de água que vai escoar, o que vai infiltrar, o que vai causar erosão. Tem a ver com a absorção do solo, né? Como que o solo vai receber essa água e absorver. É isso também. E considerando ainda diferentes coberturas. Então, a gente tem áreas, por exemplo, da cobertura natural até um solo totalmente exposto, né? Passando por soja, por pastagem, por milho. Então, a gente consegue ver como que essas diferentes coberturas vão afetar na infiltração, no escoamento, na erosão do solo. E tem essa observação, então, professor, aqui numa região, a absorção do solo em relação à água é de uma forma, e isso vai para a agricultura, onde absorve menos a pecuária, no caso. A gente consegue verificar isso, né, vai depender das características do solo, né? Por exemplo, o solo arenoso, ele infiltra mais água no solo argiloso, mas também da cobertura, né, que a gente fala se vai ser uma pastagem, uma agricultura, uma floresta, e também do manejo. Né? O manejo do solo hoje ele é fundamental. Então a gente vê o Brasil ele evoluiu muito na questão de conservação do solo, a questão do plantio direto, usar terraceamento. Isso tudo garante maior infiltração, menor erosão e também mais produtividade para o agricultor. É preciso ter uma orientação também em relação a esse manejo, né, na nossa região, no Cerrado? O produtor precisa ter essa conscientização, como é que está esse comportamento? Sim, eu acho que é essa questão né, porque muitas vezes a gente faz a pesquisa aqui na universidade e demora até chegar na ponta, né, chegar lá no agricultor.
Isso aí é fundamental, né? Tem, por exemplo, regiões que existem cooperativas. Eu vejo aqui no estado também tem bastante trabalho, se a gente pegar, acho que o Senar faz bastante trabalho assim, lá na ponta. Eu acho que isso é importante, porque leva todo o conhecimento que a gente faz em pesquisa lá para o produtor rural, né? Que é o que realmente quem está com a mão na massa, com a mão na terra. Professor, como que é o envolvimento dos alunos com esse projeto? Esse projeto, então, a gente tem alunos desde de graduação, mestrado, doutorado, alunos de pós-doutorado, que estão trabalhando conosco. E eles estão, né, gerando suas dissertações, suas teses. E eu comentei dessa parte de campo, mas a gente trabalha muito também com a parte computacional, aí envolvendo a escala, por exemplo, toda do Cerrado. Aí, hoje em dia, assim, são questões que o aluno começa a usar muito a parte computacional, mesmo de modelagem, de censuramento remoto. E aí dá para fazer bastante trabalho nessa linha que ajuda a ter o macro, né? Então a gente vai lá desde o micro, da propriedade rural, numa escala mais de parcela de fazenda, né? Até uma escala mais de gestão assim, da área como um todo. Ô professor, e em relação aos resultados, o que o senhor observou até agora? Quais são os resultados? E tudo isso vai para um banco de dados, já que foi o Ministério que abriu a possibilidade dessa pesquisa no bioma? Sim, o Ministério, assim, durante esse projeto, foi bem legal. Eles sempre comentaram que foi o primeiro, a primeira forma que eles fizeram essa temática, né? Então, a gente se reuniu todos os anos, e aí é pesquisador de vários lugares do Brasil, né? A gente se reunia e cada um apresentava o seu trabalho e a gente foi montando conexões entre grupos ali, né? Trocando ideia, participando, um participa do trabalho do outro. E os resultados que a gente foi gerando, a gente publicou muitos trabalhos, mas uma coisa que foi bem interessante que nós montamos, depois eu posso disponibilizar, nós fizemos um grande banco de dados, né, de 735 bacias no Brasil, com dados de mais de 30 anos, e lá a gente colocou, nós calculamos mais de 100 assinaturas hidrológicas com diversas informações, aonde a pessoa pode simplesmente clicar numa bacia, num ponto que a gente coloca, ele vai conseguir ter a área e todas as informações dessa bacia. E uma coisa assim bem interessante, Ida, que muitas vezes a gente pensa, isso aqui vai ser simplesmente um artigo científico, um banco de dados que não vai servir. E eu já recebi vários e-mails de profissionais, um assim até um profissional muito renomado, já bem mais de idade que eu, ele mandou um e-mail e falou que estava usando numa consultoria, né, ela é profissional lá de São Paulo, e assim, a gente fica feliz, porque está chegando na ponta, então as pessoas estão usando o que a gente está gerando aqui para melhorar, chega a melhorar a vida das pessoas, porque ele está fazendo um projeto de consultoria, muitas vezes um projeto de abastecimento de água, ou um projeto, por exemplo, de um reservatório para geração de energia, e está usando esse banco de dados que a gente está gerando. Isso para a gente é extremamente gratificante. Ô professor, eu queria que o senhor reforçasse, né? Quando a gente fala em questão hídrica, alimentar e energética, a gente já falou da importância, isso tudo remete à qualidade de vida. Como que a gente está nesse contexto aqui em Mato Grosso do Sul? Em relação a projeções, né? A gente já teve uma seca significativa, né, com risco de apagão, né, contenção de uso de água, né? Como que a gente está nesse contexto? Podemos ficar tranquilos em relação à geração futura? Assim, o Mato Grosso do Sul ele é extremamente privilegiado, né, em termos de água. Nós temos grandes reservatórios, né, nós temos uma chuva e ela é regular. Estivemos aí esse ano e os outros 2 anos foi um período mais de seca, né? Tem regiões do estado que estão sofrendo com seca, principalmente os agricultores. Tem gente que está sem pasto. Tivemos períodos, por exemplo, no Pantanal, que também tivemos seca, queimada e tal. Mas no contexto geral, nós somos privilegiados, porque temos água superficial e temos também água subterrânea, né? O Aquífero Guarani passa a nossa região. Campo Grande é importante ressaltar, né, que a bacia do Guareroba ela foi transformada numa área de proteção ambiental, uma APA, então é uma região que possui todas as condições e se gera uma água de qualidade para a população, né, isso é importante ressaltar. Temos a APA também do Lajeado e os postos de abastecimento. Então, em termos de abastecimento, eu acredito que a gente tenha boas opções.
Tem a outra APA, por exemplo, do Cerola, que seria uma outra opção de captação de água. Então, em termos de abastecimento, eu acredito que Campo Grande tem boas condições, além da água subterrânea. Mas essa questão de variabilidade climática, a gente sofre. Nós vemos aí esse ano, se formos pegar várias regiões do estado, estão sofrendo com seca. Se a gente conversar com produtores rurais, eles vão comentar exatamente isso. Ou seja, sem chuva, há risco, né? Exato. E aí que vem questão de irrigação. Tem vários locais que está cada vez facilitando mais. Né? Hoje a gente tem um aumento, por exemplo, de placas solares. Se a gente pegar 5 anos atrás, a gente não tinha tanto. Hoje você vai em várias residências, já tem placa solar. Então, isso está sendo uma tendência, isso vai facilitar o uso de geração, né, de energia por fotovoltaica, energia... Sim, é mais uma alternativa. Isso, uma alternativa, e aí vai facilitar a questão de bombeamento de água subterrânea e irrigação, né, que ainda é um pouco cara, e são poucos produtores que têm, mas é uma tendência. Se a gente for pegar regiões, por exemplo, no Mato Grosso, existem regiões ali que são extremamente irrigadas, né, e aí a pessoa não passa tanto problemas relacionados à variação climática, em termos de falta de chuva. Professor, em relação à população, é preciso mudar esse comportamento em relação à utilização da água, que é um bem maior nosso, da humanidade? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje em dia, se a gente for pegar 10 anos atrás ou 20 anos atrás, pouco se falava sobre isso. Eu acho que hoje a gente já tem muito mais informação, muito mais campanha, as crianças são informadas, né? Eu vejo minhas filhas na escola, elas já conversam sobre isso, muitas vezes elas até me corrigem na hora de estar lavando uma louça, de estar molhando ali o jardim, as crianças falam. Então, eu acho que já é uma geração que tem essa consciência, mas é claro que é sempre importante a gente estar comentando, falando e mostrando, né? Eu acho que é legal assim, se a gente pudesse levar as crianças e mostrar a água que você deve ver desse reservatório, né? Ver o caminho que faz a água para chegar ali. Vou mostrar um poço ali, ó, tem um poço que a gente pega a água. Eu acho que daí vem a criança ver o trabalho que é, né? Todo o tratamento, né? Para chegar em casa, passa por um tratamento, né? Exato, é igual assim você pegar às vezes um alimento, né? Pega o alimento, vamos lá numa fazenda e vamos ver quanto tempo demora para você produzir ali uma batata que você come, uma banana, quanto trabalho, quanto que a pessoa está fazendo, né, para produzir aquilo. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que nada é fácil e a gente tem que buscar fazer o melhor e garantir isso, né, de forma para outras pessoas conseguirem ter acesso, né, outras gerações. Então, eu acho que é importante isso estar sendo disseminado. Professor, para a gente encerrar, queria que o senhor fizesse uma consideração geral para encerramento, suas considerações finais, na verdade, e quais são os próximos passos aí dos estudos? Bom, esse projeto, ele vai já terminando agora em maio, né? Ele termina o projeto, mas a gente dá continuidade, né? A pesquisa a gente tem outros projetos também. O que a gente tem trabalhado agora é cada vez mais na análise de bacias, em termos de Brasil, e tentar entender como essas bacias podem ser afetadas por extremos, né? Seja de escassez de água ou de excesso de água, como essas bacias se comportam. Então, a gente tem alguns alunos já trabalhando nessa linha. E também a gente tem uma outra parte de pesquisa que é o envolvimento aqui na cidade de Campo Grande para as áreas de inundação. Então, a gente está dando continuidade nessas duas linhas que estão totalmente relacionadas aí à segurança hídrica, alimentar e energética. E eu gostaria de agradecer aí o espaço que você nos deu, agradecer ao FMS, né, que também proporciona toda essa pesquisa, né, então os alunos são bolsistas, os alunos de qualidade, né, os alunos nossos, quando vão para fora, eles mostram que tem uma extrema qualidade. Então, a gente fica feliz, né, com o que a universidade vem produzindo, né? Então, eu gostaria de agradecer e deixar essa mensagem aí para as pessoas pensarem mais, né, quando pegar um alimento, abrir uma torneira, pensar de onde vem e o trabalho que isso tudo dá para chegar na casa deles.
Ou seja, Obrigado. segurança hídrica e alimentar. Isso aí. E a energética, né? E Também a gente energética. tem. Professor, obrigada. No programa Entrevista, falamos sobre segurança hídrica, alimentar e energética. Eu conversei com o professor Paulo Tarso de Oliveira, professor da FAENG, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS. Até o próximo programa.